Olá pessoal, voltamos com mais questões de português da Banca Instituto Bahia. Vamos lá. Questão 7 é uma questão de acentuação. Toda prova deles tem uma questão de acentuação. Então estude. Ele fala, assinale a correta. Então vamos lá. Letra A. Os vocábulos indivíduo e públicas obedecem à mesma regra de acentuação. Vamos lá. Então você tem que ver aqui. O acento está indivíduos. Então aqui, ó, o acento está na penúltima sílaba. Então aqui, ó, está na penúltima, terminou em DUO. Indivíduos. Então aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Indivíduos. Então aqui é junto. DUOS é junto. Então nós temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo. Então públicas, ela o acento está no PU aqui, né? Então tem a última sílaba, a penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba. Então a palavra pública recebe acento por ser uma proparoxítona. Então temos aqui uma palavra que é proparoxítona, né? Então todas as proparoxítonas, se você viu ali que está na antepenúltima, é proparoxítona, automaticamente todas são acentuadas independente da terminação. E indivíduos é paroxítona terminada em ditongo. Então são regras diferentes. Ele falou que é a mesma regra, então está falso. Letra B. Os vocábulos responsáveis e através obedecem à mesma regra de acentuação. Vamos ver. Responsáveis. Então, ó, vez aqui fica tudo junto. Então, é paroxítona. O acento aqui está na penúltima sílaba, terminada em ditongo. Responsáveis. Então aqui esse vez aqui fica tudo junto. Então paroxítona terminada em ditongo. A outra lá através, veja, o acento está na última sílaba. Então se está na última sílaba, já de cara você vê que é oxítona, né? Então uma é oxítona, que leva acento que terminou em es, e a outra é paroxítona e leva acento que terminou em ditongo. Então já automaticamente você viu que um oxítona, outra paroxítona, então são regras diferentes. A única que pode talvez ser oxítona e paroxítona e ser a mesma regra se fosse um acento provocado por hiato. Que aí, se for provocado por hiato, né, pode ser que onde o hiato pode estar em qualquer posição na palavra. E aí o que vai provocar o acento é o hiato, independente se é oxítona ou paroxítona. Mas você viu que não tem hiato. Você viu que uma é oxítona, você viu que a outra não é oxítona, então não tem como ser a mesma regra. É regra diferente. Então, falso. Letra C. Os vocábulos político e públicas obedecem à mesma regra. Então, político, o acento aqui está na antepenúltima sílaba, então é uma paroxítona e toda paroxítona é acentuada, né? Essa é a regra, independente da terminação. Pública é uma proparoxítona, né? E o acento está na antepenúltima, então todas são acentuadas. Então as duas palavras são proparoxítona. Então, se são proparoxítona, obedecem à mesma regra. Então essa aqui é a verdadeira. Ele está pedindo a marcar a verdadeira, a gente já achou o gabarito. Vamos analisar as próximas. Os vocábulos reivindicatórios e políticos obedecem à mesma regra. Vamos lá. Reivindicatório. Ó, você vê, está na penúltima sílaba. Então, se a tônica está na penúltima, né? O acento aqui está na penúltima. Então, é paroxítona. E é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, toda vez que você tiver a paroxítona terminada em ditongo, provoca acento. Então, é esse o motivo. E político. Político, ó. O acento está na antepenúltima sílaba. Se está na antepenúltima, é proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuado, independente da terminação. Então sempre você conta de trás para frente. Então sílaba 1, sílaba 2,
sílaba 3. Então é assim, a sílaba 1 aqui vai ser oxítono, última sílaba. Sílaba 2 vai ser paroxítono, penúltima sílaba, e a sílaba 3 é a antepenúltima, que é a posição da proparoxítono. Então você viu que são regras diferentes. Uma é acentuada por ser proparoxítono, no caso político, e a outra é acentuada por ser uma paroxítono terminada em ditongo. Então ele falou que é a mesma regra, não é a mesma regra, então o item é falso. Tem as regrinhas, pessoal, tem as regrinhas de paroxítono, tem que dar uma olhada direitinho, porque são muitas regras, então tem que pegar e dar uma olhadinha quais são as regras de oxítono e paroxítono, certo? Letra E. O vocábulo nós é acentuado por ser um oxítono. A palavra nós só tem uma única sílaba. Toda vez que nós temos uma única sílaba, nós estamos diante de um monossílabo. Então isso aqui é um monossílabo terminado em os. Então não é oxítono. Oxítono. Para ser oxítono, a palavra tem que ter no mínimo duas sílabas. Então aqui, como tem uma só, é um monossílabo. Então letra E é falso. Vamos dar uma olhadinha nessa questão 8. Essa questão foi anulada, mas vamos dar uma olhadinha, né? É um assunto que eles também cobram bastante em prova, que é formação de palavras, né? Derivação das palavras. Então vamos analisar. Item 1. Os vocábulos coletivamente e internamente são formados pelo processo de derivação parassintética. Então aqui, primeira coisa, quando você vê a palavra, você tem que ver qual é a origem da palavra. A palavra primitiva. Coletividade vem de coletivo. Coletividade vem de coletivo. Então perceba que foi inserido um termo após a palavra. Internamente vem de interno. Então a palavra original, a palavra primitiva é interno. Então perceba que fez essa adição aqui e criou-se então a palavra internamente. Então toda vez que você tem uma adição após a palavra primitiva, nós estamos diante de uma derivação sufixal. Então quando vem depois da palavra original é um sufixo. Quando temos um adicionamento antes da palavra original, nós temos prefixo. Viu? Então nesse caso aqui não é derivação parassintética, é uma derivação sufixal. Viu? Derivação parassintética é quando você pega duas palavras, né? Duas palavras e que tem sufixo e tem prefixo ao mesmo tempo, e aí você junta, aí forma uma nova palavra, e você não pode tirar nenhum prefixo e nem o sufixo. Se você tirar um dos dois, a palavra não vai existir no nosso dicionário, não vai existir no nosso vocabulário. Então é bom dar uma olhadinha nessa parte aí de derivação. Item 2. Os vocábulos internamente, novamente, e ativamente são formados por processo de derivação sufixal. Internamente vem de interno, então adicionou isso aqui depois da palavra primitiva. Ativamente adicionou, vem de ativo, adicionou mente aqui após a palavra primitiva, então realmente é uma derivação sufixal. Item 3. Os vocábulos construção e participação são formados por derivação sufixal. Participação vem de participa. Então aqui adicionaria, né, uma adição aqui após a palavra original. Construção vem de constrói. Então isso aqui seria uma adição depois da palavra original. Então seria, né, sufixal também. Eu não sei se ele escreveu errado isso aqui, parece que ele colocou sufocal. Talvez tenha sido algum erro de digitação que levou essa questão a ser eliminada, cancelada, né? Anulada. Pode ter sido um erro aqui de digitação. Então aqui escrito sufixal vai ficar correto.
Item 4. Os vocábulos organiza e comunidade são formados pelo processo de derivação regressiva. Derivação regressiva é aquela palavra que se origina a partir de um verbo. Por exemplo, o verbo beber. Verbo beber, né? Se você tirar o R, se torna bebe. Então aqui a palavra bebe, que surgiu de beber, é uma derivação regressiva. Regressiva que diminuiu. Então ele perde uma letra. Perdeu o R do verbo. Então aqui organiza. Vem de organizar. Então tirou o R lá né, de organizar. Se tornou organiza. Então realmente organiza veio de um processo de formação de derivação regressiva. Então regressiva é isso. Perdeu uma letra. O verbo perde uma letra e origina uma nova palavra. Já a comunidade não é regressiva. Comunidade não se originou de um verbo. Comunidade se originou de uma palavra que já existe, né? Comum. E aí teve a adição aqui, né? Do dade. Então aqui seria uma derivação sufixal. Então comunidade seria uma derivação sufixal, porque aqui inseriu, né, algo após a palavra primitiva comum. Então aqui esse item está falso por isso. Organiza é uma derivação regressiva, porque veio do verbo organizar, né, com a perda do R. E comunidade é uma derivação sufixal, porque veio da palavra comum mais a junção do sufixo dade. Então ele anulou essa questão. Eu trouxe aí para a gente só analisar, mas ele anulou. Eu acredito que tenha sido erro de digitação aqui no item 3. Vamos dar uma olhadinha na questão 9. Essa questão 9 também ele anulou. Eu também estou falando porque provavelmente ele anulou. Essa questão envolve hífen. Eles costumam trazer hífen na prova. Então saber quando é que se usa hífen e quando é que não usa. Item 1, ele diz: ele escreveu a autobiografia. Auto. Então aqui nós temos aqui, né, um prefixo auto. E aí, esse hífen aqui tem que ter, não tem, é junto, é separado. Tem regras para isso. Tem que pegar as aulas e estudar. Não tem jeito. São várias regras. Você tem que pegar as principais. Então nesse caso aqui, toda vez que você vê esse prefixo auto, ele terminou em O. A palavra seguinte começou em consoante, né? Então são terminações diferentes, né? Não são terminações diferentes, né? Aqui terminou em O, aqui começou em B. Esse hífen aqui não vai existir. Então você tem que juntar a palavra toda. Então autobiografia não tem hífen, é uma palavra unida. Então o item 1 já está falso por isso. Então isso aí é uma regra, né? Prefixo auto terminou em O e a próxima palavra começou em uma letra que não é O, você não vai ter if. Só vai ter if se começar com a mesma letra, letras iguais. Se for a outra palavra começasse com O, por exemplo, micro-ondas. Micro terminou em O, ondas começou com O, então são letras vogais iguais, aí você coloca o if. Anti-inflamatório, anti terminou em I, inflamatório começou em I, vogais iguais, você coloca o if. Vogais iguais. Tem várias regrinhas aqui eu trouxe, eu estou trazendo algumas, então é bom dar uma olhada com calma, porque são várias regras. Por exemplo, o prefixo vice, vice-prefeito. Toda vez que aparecer o prefixo vice, pós, esses prefixos obriga a ter hífen. Aí vai existir hífen independente se começa ou termina com a mesma vogal ou não. Então vice-prefeito, pós-graduação, você entendeu? Então tem as regrinhas, tem que dar uma estudada. Não tem jeito. Item 2. O resultado do concurso sairá no diário extraoficial. Aqui é o problema. Ele trouxe esse tracinho aqui. Aqui agora a gente está sem saber se aqui é um hífen que foi provocado porque realmente é obrigado a ter, ou se esse tracinho aqui foi uma quebra de palavra. Como não deu mais para escrever na frente, ele colocou um tracinho e deslocou.
Então aí você fica sem saber se é um hífen ou se for uma quebra de palavra. Então por isso provavelmente que ele anulou essa questão. Então para aqui ser um hífen, ele teria que ter colocado um tracinho aqui também, ó. Se realmente ele está se referindo a hífen aqui, se realmente essa palavra, né, ele trouxesse falando que tem hífen, então ele tinha que colocar um tracinho aqui também, ó. Então ele pecou aí, né? Porque ele não deixou claro, então quebrou a palavra. Você não sabe se aquele tracinho é hífen, se foi uma quebra de palavra. Então o certo é o seguinte: o que é certo, extraoficial não tem hífen, extraoficial é junto. Então o prefixo extra terminou aqui, ó, em vogal, começa com O aqui também. Então é tudo junto, tudo junto. Então vamos lá. Item 3. O sujeito ao qual não me referi é o meu arqui-inimigo. Olha de novo, esse tracinho aqui. Será que é um hífen ou será que é uma quebra de palavra que não deu para descrever a palavra completa? Ele quebrou a palavra. Não deixou claro para saber, ninguém sabe o que é. Porque se for um hífen, teria que colocar um tracinho aqui também, ó. Porque se ele queria dizer isso, ó, não, eu estou escrevendo como um hífen. Então ele teria que colocar um tracinho lá e um tracinho aqui. Se ele não queria falar isso, que ele queria está dizendo que é tudo junto, ele não ter, então não precisaria colocar. Então ficou confuso. Ficou confuso. Então o certo é que a palavra arqui-inimigo tem hífen, porque arqui, o prefixo arqui termina em i e a palavra inimigo começa em i. São vogais iguais. Vogais iguais obriga a ter o hífen, certo? Então infelizmente ficou meio complicado a gente descobrir o que ele queria, né, ao escrever isso aí. Item 4. Ele diz: o contexto atual é resultado de aspecto socioeconômico do passado. Olha de novo, sócio. Ele colocou um tracinho aqui. Não sabemos o que ele está querendo falar. Esse tracinho é quebra de palavra ou é hífen? O certo é que socioeconômico não tem hífen. Porque sócio que terminou em O, econômico começa com E. Então é tudo junto. Você só vai colocar hífen com esses prefixos aqui se terminar e começar com a mesma vogal ou terminar e começar com a mesma consoante. Então é uma regrinha. São várias regras, como eu fui falando. São várias regras. Então tem que dar uma olhada nisso aí. Vamos continuar. Questão 10. Ele traz um trechinho aí de uma poesia, né? Aí ele quer saber a figura de linguagem. Que figura de linguagem você tem nessa poesia aí? Vamos dar uma lida. Bucólica. Agora vamos correr o pomar antigo. Bicos aéreos de pato selvagem, tetas verdes entre as folhagens e uma passarinhada nos vaia. Ó, passarinho vaia. Quem vai é gente, né? Quem vai é gente. Ela tá um poeta, o poeta fala o que quiser. Num tamarindo que decola para o anil, árvores sentadas. Ó, as árvores tá sentada. Quintandas vivas de laranja maduras. Quintandas vivas. Vespas. Oswaldo de Andrade, o poeta aí. Então vamos ver aí. Ele pede para marcar o verdadeiro e falso. Vamos ler. O trecho apresenta a figura de linguagem denominada anáfora. Essa figura de linguagem anáfora é quando ocorre repetição de letras, repetição de som, no caso, né? Repetição de palavras. Então o poeta ele repete as palavras, a mesma palavra no poema, para dar entonação. Então pode ser letra, pode ser palavra. Então a gente leu aqui, ó, ele não traz, você não vê essa entonação, ele repetindo palavras ou letras. Então não temos essa figura no texto. O item 2, ele fala: predomina a figura de linguagem denominada prosopopeia. Prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Então essa figura de linguagem cai muito. Essa figura de linguagem cai muito.
isso aqui, o que, que o poeta está querendo fazer? Ele quer pegar algo realmente inanimado, né? Ou algo que não consegue expressar o que sente, e ele coloca para expressar. Então aqui, se você viu, fala, ó, uma passarinhada nos vai. Então quem vai aqui são pessoas, seres humanos, né? Aí ele falou aqui que o passarinho vaiou. Então o passarinho aqui teve o sentimento de vaiar. Então isso aqui é uma personificação. Árvores sentadas, quem senta são pessoas, seres humanos. Mas ele aqui colocou como a árvore fosse uma pessoa. Então ele está personificando, né? Então ele faz essa situação. Então realmente esse item 2 é verdadeiro. Temos aí a personificação. O poeta personificou animais, personificou, né, plantas, árvores. Então o item está certo. Próximo item. No trecho predomina a figura de linguagem denominada eufemismo. O eufemismo é quando você usa uma expressão para suavizar uma situação. Por exemplo, ele partiu dessa para melhor. Então, para não falar que a pessoa morreu, eu falei isso. Ele partiu dessa para outra. Então, o eufemismo é isso. Você vai usar um termo para suavizar algo que você, né, que vai ser ruim, geralmente, na maioria das vezes, é ruim, é uma notícia ruim. Então, eufemismo é isso. Então, a gente leu lá, não vi nenhum momento falando de eufemismo. Vamos lá. O último. O trecho não apresenta a figura de linguagem denominada metonímia. Essa figura aqui é uma figura que você fala o todo pela parte. Por exemplo, você fala assim: eu bebi água da garrafa, né? É uma oração clara. Você está dizendo que bebeu a água da garrafa. Agora, se você pega e resume isso aí: eu bebi a garrafa. Então, a metonímia, ela é isso. Ela vai estar resumindo uma ideia. Então, ela traz esse resumo e você... Não é verdade que você não vai beber a garrafa, né? Você vai beber o conteúdo que está na garrafa. Mas ela brinca com isso. Ela brinca com esses sentidos. Entendeu? Então, assim, no texto, eu não vi nenhum momento ele, né, brincando com isso. Apesar de ser um texto, né, não é fácil de interpretar. Tem que ter bastante, né, leitura dos textos de Oswaldo de Andrade. Mas a gente não vê isso. Não vê essa ideia dele de resumir algo que já, né, que foi dito. Então aqui o gabarito, né, essas questões é bem legal, porque se você responder dois itens, ó, se você conseguisse responder o item 1 e o item 2, você já respondia a questão. Ó, pra você ver. Essa aqui, verdadeiro, né? Essa aqui, falso. Então perceba que as outras automaticamente já estão erradas. Então é muito legal, você às vezes não precisa responder tudo. Então, às vezes tem questões que é complicado, mas você já achou duas respostas ali que vão ser suficientes para você achar, né, o gabarito, certo? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.